O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja quando João ouviu o som da porta da casa familiar se fechando atrás dele com um estrondo que ecoou como um tiro final. Seus dois irmãos mais novos, Miguel e António, estavam ao seu lado, as malas improvisadas nas mãos trêmulas, e o cheque amassado no bolso de João queimava como uma ferida aberta, o presente de despedida da família de 10 almas que os havia criado, mas agora os renegava por quem realmente eram. Naquele instante, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel, João jurou em silêncio que um dia eles voltariam, não como mendigos, mas como fantasmas que assombrariam os corredores daquela mansão em Alfama com o peso de um silêncio eterno. A rua estreita do bairro antigo pulsava com o burburinho dos turistas e o cheiro de pastéis de nata frescos das confeitarias próximas, mas para os três irmãos, o mundo havia encolhido a um vazio gelado. Eles caminhavam em silêncio, os ombros colados uns aos outros como se o toque pudesse impedir que o vento do Tejo os levasse para longe dali. João, o mais velho aos 22 anos, liderava o caminho com uma determinação forjada no fogo da raiva. Miguel, de 19, ainda soluçava baixinho, os olhos castanhos inchados de dor, e António, o caçula de 17, mordia o lábio para não chorar, sua rebeldia adolescente agora transformada em uma muralha de orgulho ferido. Nós vamos sobreviver, murmurou João finalmente, parando sob a sombra de uma igreja barroca. Eles nos deram um cheque para nos comprar o silêncio, mas nós vamos transformá-lo em algo que eles nunca poderão ignorar. Dias se transformaram em semanas enquanto os irmãos se instalavam em um quarto apertado de uma pensão no Bairro Alto, o coração boêmio de Lisboa onde as noites ecoavam com fado melancólico e risadas de bares lotados. O cheque, no valor de 50.000 euros, uma soma que soava generosa para quem os expulsava, mas irrisória para o império de vinhos e imóveis que a família possuía, serviu para pagar o primeiro mês de aluguel e comprar roupas usadas em feiras de rua. João encontrou trabalho como garçom em um café chique do Chiado, onde os clientes ricos pediam expressos com sotaques estrangeiros e olhavam para ele com uma curiosidade distante. Miguel, com seu talento para desenho, começou a vender esboços de turistas na Praça do Comércio, capturando rostos anónimos com traços que revelavam segredos não ditos. António, ainda no ensino médio, matriculou-se em uma escola pública modesta, onde os olhares dos colegas o faziam se sentir como um intruso em um mundo que não entendia sua dor. Mas a ferida da rejeição não cicatrizava facilmente. À noite, no quarto úmido, eles se reuniam em um círculo improvisado na cama de solteiro, compartilhando histórias sussurradas para preencher o vazio. João contava sobre o dia em que descobrira sua atração por homens, aos 15, escondido nos jardins do Palácio de Belém, onde o medo o consumia como as ondas do Atlântico. Miguel admitia sua primeira paixão, um garoto da escola que o beijara atrás de uma estátua de Camões, apenas para sumir no dia seguinte com sussurros de pecado. António, o mais vulnerável, confessava o pavor de ser como eles, de carregar o mesmo fardo que a família havia rotulado como maldição. Porque nós, perguntava ele, a voz embargada. Porque em uma família de 10, só nós 3? A mãe, devota católica, havia liderado a expulsão, citando versos bíblicos com olhos frios. O pai, um homem de negócios estoico, assinara o cheque sem uma palavra de adeus. Os tios, primos e avós, todos cúmplices no silêncio, haviam virado as costas, preferindo a fachada de uma família perfeita a confrontar a verdade. O primeiro conflito veio sutilmente, como uma rachadura em um azulejo antigo. Miguel conheceu Rafael em uma noite de fado no Bairro Alto. Rafael era um músico de 25 anos, com cabelos cacheados e olhos verdes que pareciam capturar a essência do mar de Cascais. Eles se encontraram por acaso, ou destino, como Miguel diria depois, quando Rafael dedilhava um violão em um beco, cantando versos de Amália Rodrigues sobre amores perdidos. O som parou o tempo para Miguel, que se aproximou hesitante, seu caderno de desenhos aberto como um escudo. Você desenha o que eu sinto, disse Rafael, pegando o lápis e traçando uma linha no papel que unia suas mãos. Naquela noite, eles caminharam pelo Tejo, compartilhando segredos sob as luzes dos lampiões. Rafael falava de sua própria família em Porto, que o aceitara relutantemente após anos de brigas, e Miguel se abriu sobre a expulsão, as palavras fluindo como vinho tinto. João observava de longe, um misto de alegria e ciúme corroendo seu peito. Ele não invejava o amor de Miguel, ansiava por algo similar, mas o trabalho o consumia, e o medo de se apegar o paralisava. António, por sua vez, reagia com raiva adolescente, acusando Miguel de trair o pacto de sobrevivência deles ao se distrair com um estranho. E se ele nos abandonar também? Como todos os outros, gritava ele uma noite, jogando o caderno de Miguel contra a parede. A discussão escalou, vozes ecoando pelo corredor da pensão, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. João interveio, separando-os com mãos firmes, mas o incidente plantou sementes de dúvida. Eles eram 3 contra o mundo, mas o mundo agora incluía corações que batiam fora do círculo familiar. Enquanto isso, em Alfama, a mansão da família Oliveira fervilhava com uma normalidade forçada. A mãe, Dona Isabel, organizava jantares para primos distantes,
onde o vinho do Douro fluía e as conversas giravam em torno de casamentos arranjados e heranças. O pai, Sr. Manuel, expandia os negócios, ignorando as cartas não enviadas que João rabiscava mas nunca postava. Os outros 7 membros, tias devotas, um primo hétero que herdaria tudo, avós surdos à dor alheia, mantinham o silêncio como um pacto sagrado. Mas rachaduras apareciam. A tia mais nova, Clara, questionava em sussurros porque 3 sobrinhos haviam sumido, e o avô, em momentos de fraqueza etílica, murmurava sobre erros do sangue. O cheque fora um gesto calculado, uma forma de limpar a consciência sem sujar as mãos. Meses passaram, e o amor de Miguel e Rafael floresceu como as flores de jasmim nos pátios lisboetas. Eles passeavam pelo jardim botânico, onde as palmeiras sussurravam segredos, e Rafael compunha canções para Miguel, letras que falavam de pontes queimadas e novos horizontes. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema anónimo, um parente distante, talvez Clara, alertando que a família estava investigando o paradeiro dos irmãos, sussurrando sobre escândalos que poderiam manchar o nome Oliveira. Rafael, com seu passado de lutas familiares, aconselhou cautela: não confrontem ainda. Construam primeiro. Miguel hesitou, dividido entre o desejo de vingança e o medo de perder o que havia encontrado. João, por sua vez, encontrou seu próprio eco em Pedro, um professor de história de 28 anos que frequentava o Café do Chiado. Pedro era alto, com barba rala e um sorriso que iluminava as tardes chuvosas de outono. Ele pedia sempre o mesmo, um galão e um livro aberto sobre a Revolução dos Cravos, e suas conversas com João começavam com fatos históricos e evoluíam para confissões pessoais. Lisboa é uma cidade de segredos, disse Pedro uma vez, traçando o mapa de uma veia no braço de João. Mas alguns segredos nos libertam. João resistiu no início, temendo que Pedro visse nele apenas o garçom ferido, não o homem forte que se esforçava para ser. Mas uma noite, após um turno exaustivo, Pedro o convidou para um concerto de fado em Alfama, ironicamente, perto da mansão familiar. Lá, sob as estrelas, João se rendeu a um beijo que selava não só desejo, mas uma promessa de compreensão mútua. António, o mais isolado, lutava em silêncio na escola, onde os boatos sobre sua família quebrada o isolavam. Ele encontrou refúgio em um clube de teatro amador no Rossio, dirigido por uma mulher trans chamada Sofia, que via em seus olhos o reflexo de suas próprias batalhas. Sofia, com sua voz grave e mãos tatuadas com símbolos de arco-íris, o encorajou a escrever monólogos sobre identidade, e foi ali que António conheceu Lucas, um ator de 18 anos com riso contagiante e uma ferida similar, rejeitado pelos pais evangélicos de Setúbal. Sua amizade começou com trocas de falas ensaiadas e evoluiu para confidências no café da esquina, onde Lucas admitia seu pavor de amar abertamente. Somos como fantasmas nesta cidade, disse ele, e António, pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. O primeiro grande conflito irrompeu no Natal, quando um cartão da família chegou à pensão, não de reconciliação, mas de lembrete cruel, uma foto da mesa farta com 9 assentos, o 10º vazio simbolizando os ausentes. Miguel, embriagado pelo vinho de Rafael, propôs confrontá-los, mas João, agora mais profundo em seu relacionamento com Pedro, argumentou pela paciência. Eles nos querem fracos. Vamos mostrá-los fortes. António, influenciado por Lucas e Sofia, explodiu, forte. Somos invisíveis. A briga dividiu o quarto em territórios emocionais, e pela primeira vez, Miguel passou a noite fora, nos braços de Rafael, deixando os irmãos com um silêncio opressivo. No ano novo, enquanto fogos explodiam sobre o Tejo, os irmãos fizeram um pacto renovado, construir vidas que falassem mais alto que palavras. João começou cursos noturnos de administração, sonhando em entrar no mundo dos negócios como uma força disruptiva. Miguel e Rafael abriram uma pequena galeria de arte no Príncipe Real, expondo obras de artistas que capturavam a alma portuguesa com toques de rebeldia. António, com o apoio de Lucas, audicionou para uma peça sobre direitos LGBTQ+ em Coimbra, um passo para longe de Lisboa, mas não dos irmãos. Anos voaram como gaivotas sobre o oceano. 5 anos após a expulsão, os irmãos haviam-se transformado. João, aos 27, era sócio de uma startup de vinhos orgânicos que desafiava os monopólios familiares, seu romance com Pedro agora uma parceria de vida, casados em uma cerimônia discreta nas falésias da Costa da Caparica. Miguel, 24, via sua arte premiada em galerias de Porto, Rafael ao seu lado como co-criador, sua união uma tapeçaria de canções e telas. António, 22, brilhava nos palcos nacionais, seu relacionamento com Lucas uma âncora em meio às turnês, Sofia como mentora eterna. O clímax se aproximou como uma tempestade atlântica. A família Oliveira enfrentava escândalos, o pai preso por evasão fiscal, a mãe isolada em sua devoção hipócrita, os primos disputando heranças envenenadas. Foi então que João, com o apoio dos irmãos, enviou o cheque, não de 50.000 euros, mas de 100 milhões de dólares,
acumulados em investimentos astutos e parcerias globais. Anexado, uma carta simples, para curar o que quebraram. Ou para que o silêncio responda por si. Não houve réplica. O silêncio, outrora a arma deles, agora era o eco da redenção dos irmãos. Mas o silêncio não era vazio, era cheio de camadas. Clara, a tia, visitou secretamente a galeria de Miguel, lágrimas nos olhos ao ver retratos dos 3 irmãos em juventude. Eu falhei com vocês, sussurrou ela, e Miguel a perdoou, não por ela, mas por si mesmo. Pedro e João adotaram um cachorro resgatado, simbolizando laços escolhidos. Lucas e António planejavam uma viagem a Évora, onde vinhedos prometiam novos começos. Sofia organizou uma peça sobre eles, um tributo velado. No final, sob o mesmo sol de Lisboa que testemunhara sua queda, os irmãos se reuniram no terraço da pensão, agora deles, brindando com vinho próprio. O amor, fraterno e romântico, havia tecelado uma tapeçaria mais forte que o ódio. E o silêncio da família? Era apenas o vento levando embora as sombras, deixando espaço para a luz que eles mesmos acenderam.